A gente conversa agora sobre esse assunto com a professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, Bárbara Mota. Professora, muito bom dia, seja muito bem-vinda aqui ao Novo Dia. Eu já quero começar, é claro, com a repercussão dessas duas falas dos dois líderes dos dois países. A gente viu agora o presidente da Estônia dando apoio à Ucrânia nesse momento e eu achei significativo que uma ex-república soviética imediatamente venha fazer esse apoio. Ele diz, o Alarcares, existe uma ameaça à Ucrânia, é uma ameaça à Europa. Achei essa frase muito significativa. Outras ex-repúblicas soviéticas estão se sentindo ameaçadas por esse passo dado à Rússia ou é uma questão absolutamente independente? Bom dia, Luciana. Me parece que sim. Se esse tipo de movimentação pode acontecer em relação à Ucrânia, por que esse tipo de movimentação não poderia acontecer em algum outro país que faça parte do ex-espaço soviético? E uma coisa interessante que eu acho nessa fala que você comentou é justamente essa caracterização do problema como um problema de todos, né? Não apenas a questão entre Rússia e Ucrânia como um problema simplesmente entre esses dois países, né? O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia disse que toda a ONU está sob ataque da Rússia. O presidente agora da Estônia disse que uma ameaça à Ucrânia é uma ameaça à Europa como um todo. O próprio presidente Zelensky apontou que uma ameaça à Ucrânia é uma ameaça à ordem internacional. Então, essas falas me parecem muito interessantes na tentativa, e principalmente na tentativa da Ucrânia, de apresentar essa questão, mais uma vez, como um problema de todos, como um problema da comunidade internacional como um todo, justamente para mobilizar o máximo de países possível em sua ajuda. E a gente sabe que as forças armadas da Ucrânia, as forças militares da Ucrânia, são inferiores às tropas russas. Então, qualquer tipo de apoio, qualquer tipo de auxílio para a Ucrânia, nesse momento, seria muito interessante. Então, acho que essas falas que tentam apresentar essa questão como uma questão não localizada, mas sim como uma questão internacional e que, portanto, é do interesse de todos de que esse conflito, de que esse potencial conflito seja resolvido, é bastante interessante do ponto de vista dos interesses da Ucrânia nesse momento. Professora, eu gostaria que a senhora explicasse a todos que nos acompanham as características dessa área de Donbás, que inclui Donetsk e Luhansk, justamente a área onde se concentra agora o olhar para esse conflito, com a possibilidade de envio de tropas, segundo o governo russo, segundo o presidente Vladimir Putin, para, entre aspas, garantir a paz ali do local. O que essa área tem e por que agora ela é alvo desse conflito, do aumento dessa tensão? Bom dia, Evandro. Bom dia. Essa área é uma área de proximidade, né, em termos de fronteira entre a Ucrânia e a Rússia. E além de ser uma área de fronteira, é uma área que contém muitos grupos separatistas russos. E esse é um ponto muito importante para a gente entender o atual conflito, para a gente entender a atual questão entre esses dois países. Porque a existência de grupos russos em outros países, seja na Ucrânia ou outros países do espaço soviético, é uma questão de preocupação para esses outros países. O Ministério da Ucrânia fez, na última semana, um apelo direto a esses grupos separatistas, a essas pessoas que vivem na região, dizendo que, enfim, esses indivíduos não estavam sob ameaça de Kiev, de que eles eram tão ucranianos quanto qualquer outro ucraniano. Mas os russos fora da Rússia, e isso obviamente que ocorre na Ucrânia também, são representados normalmente por alguns governos enquanto, entre aspas, uma quinta coluna. O que significa isso? Ou seja, uma quinta coluna significa um grupo que a Rússia poderia usar para desestabilizar esses respectivos países. Então, os russos nessas regiões separatistas que você acabou de mencionar, eles muitas das vezes são discriminados nesses países, muitas das vezes não têm acesso a uma série de serviços. Então, aqui nesse momento a gente tem uma região
em que, para a gente entender todos os conflitos, todas as questões por trás de por que essa região é interessante para a Ucrânia, por que essa região é interessante para a Rússia, a gente precisa considerar uma série de nuances. A primeira nuance é que, de certa forma, a preocupação do Putin ela é legítima, né, do ponto de vista de garantir a segurança desses cidadãos na Ucrânia que se sentem russos. Mas ele instrumentaliza isso e eleva a retórica, principalmente quando ele menciona que o que está acontecendo nessa região é um genocídio. Obviamente que essa fala é uma fala um tanto quanto espetacularizável, né? Uma fala de ênfase excessiva em relação àquilo que vem acontecendo na Ucrânia hoje. E ele faz isso para justificar uma ação de força em proteção aos cidadãos russos, quando essa garantia de proteção poderia vir por outros meios, poderia vir por meios diplomáticos, mas ainda assim essa narrativa é interessante para a Rússia, para que essa narrativa possa servir de justificativa, enfim, para uma mobilização militar, para uma elevação de retórica. Então, isso do ponto de vista da Rússia. E a preocupação do governo ucraniano, a preocupação de Kiev, também é uma preocupação legítima, já que em muitos países, muitas das vezes, esses grupos russos de fato atuam como grupos de pressão para ações pró-Rússia. E é basicamente isso que a gente vem vendo nessa região. Então, me parece que a existência de grupos separatistas e a dinâmica estabelecida entre esses grupos separatistas com a Rússia e como eles se engajam com o governo ucraniano é fundamental para a gente entender o atual conflito. Professora, eu queria entender também o passo dado pela Rússia ontem. Os russos, têm ali russos morando na Ucrânia que falam em russo e eles simplesmente não acolheram essas pessoas para o território russo. Eles reconheceram uma independência desse território. Por quê? Dessa maneira, eles acabam não sendo acusados de violar o território da Ucrânia e assim eles se mantêm dentro dos acordos internacionais? Foi um passo estratégico do governo russo? Luciana, me parece que sim. Eu acho que tem algumas questões que a gente pode mencionar em relação a esse passo da Rússia dado ontem. Primeiro é que esse ato, né, esse passo não foi um passo com valor jurídico, né, do ponto de vista do direito internacional. Mas ainda que não seja um passo com valor jurídico, é um ato extremamente simbólico. Ter um Estado soberano reconhecendo a independência de uma região, de um outro Estado soberano, é parte fundamental do processo internacional para o reconhecimento de um novo Estado. Mas esse reconhecimento precisa ocorrer de forma ampla pela comunidade de países das relações internacionais. Então, mais uma vez, é uma ação que não tem valor jurídico em si, mas tem um valor simbólico imenso. E tem valor simbólico, como você mesmo comentou, e me parece que a sua fala foi extremamente acertada, tem valor simbólico, sobretudo para que a Rússia, ao enviar tropas para essas regiões, se esquive, digamos assim, de ter as suas ações nomeadas como uma invasão. No sentido de que, se essas regiões são independentes, e se essas regiões, do ponto de vista da perspectiva russa, não fazem parte do território ucraniano, então a mobilização de tropas russas não violaria a soberania da Ucrânia e nem poderia ser caracterizada como uma invasão. Claro que, mais uma vez, isso é um subterfúgio, mas é um subterfúgio que pode ser utilizado e que me parece que, enfim, a construção da narrativa russa é uma construção nesse sentido, de se valer dessa caracterização, dessa adjetivação dessas regiões como independentes, para que uma possível mobilização de tropas não seja percebida, ou pelo menos não seja veiculada pela Rússia como uma mobilização, enfim, como uma invasão. Professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, a Bárbara Mota, muito obrigado por conversar conosco, para a gente entender um pouco mais esse conflito. Nós íamos seguir com a tradução simultânea, mas recebi a mensagem agora de que os presidentes pararam de responder às perguntas dos jornalistas. Só para a gente finalizar, uma última pergunta, professora. De que forma que os Estados Unidos podem aplicar sanções? Que sanções são essas dos Estados Unidos, da União Europeia, que de fato possam levar o presidente russo a dar um passo atrás nessa tensão? Evandro, eu acho que essa sua pergunta é uma pergunta fundamental. Ontem a gente viu uma série de mobilizações, né? Enfim, a gente viu que o presidente Biden fez uma ordem executiva aplicando sanções
para as províncias, aplicando sanções para as regiões separatistas. E hoje, pelo menos as últimas notícias que a gente viu agora na manhã, é que o presidente Biden e alguns países iriam conversar ao longo da terça-feira para a possibilidade de aplicar sanções em relação à Rússia. E aí eu acho que algumas perguntas a gente precisa fazer para entender essa atitude, né, para entender essa ação dos países. A primeira pergunta é: quais sanções serão impostas à Rússia? E não só quais sanções serão impostas à Rússia, mas qual o efeito que essas sanções podem ter. Elas de fato colocam custos altos à Rússia a ponto de serem efetivas? Me parece, a princípio, que não. Por exemplo, a complementariedade entre as duas economias, entre a economia russa e a economia norte-americana, é uma complementariedade muito pequena. Então, por mais que os Estados Unidos coloquem sanções econômicas em relação à Rússia, talvez o custo que isso imponha ao Estado russo seja um custo muito pequeno, seja um custo que não gere qualquer tipo de dissuasão para que a Rússia volte atrás ou mude de ideia em relação a possíveis caminhos, possíveis iniciativas que tenha pensado em tomar em relação à Ucrânia. A gente precisa também considerar os outros países da Europa, ver se esses outros países da Europa vão também aderir às sanções econômicas. E principalmente os países que são grandes importadores de energia da Rússia, como por exemplo a Alemanha. Só que se esses países aderirem às sanções, eles não só geram prejuízos à Rússia, como em muitas situações eles podem também gerar prejuízos para si mesmo. Então isso nos leva a um outro questionamento. Qual é o conjunto de sanções possíveis e qual é o conjunto de países que está disposto a arcar com possíveis custos para si mesmo dessa ação, dessas sanções? Como eu comentei anteriormente, hoje houve a sinalização de que a União Europeia se reuniria para decidir impor sanções contra a Rússia, mas as falas entre os países da União Europeia não são, pelo menos a princípio, totalmente coesas. Enquanto o ministro das Relações Exteriores francês apontou que, obviamente, a Europa iria colocar sanções contra a Rússia, o alto representante da União Europeia teve uma fala um pouco mais cautelosa, dizendo que, apesar das tropas russas estarem em solo ucraniano, essa ainda não poderia ser caracterizada enquanto uma invasão completa. Eu acho que essa fala mais cautelosa do alto representante da União Europeia me sinaliza essa reticência em relação a vários países da União Europeia que são dependentes da Rússia do ponto de vista energético. E aí um último ponto que eu acho também fundamental para a gente entender toda essa reação, e principalmente a reação norte-americana em relação aos últimos atos do presidente Putin, é que, como eu comentei também anteriormente, a ordem executiva do presidente Biden impôs sanções econômicas para as províncias separatistas. E aí um outro questionamento que a gente pode fazer para, enfim, ter uma reflexão um pouco maior em relação ao tema, é em que medida as sanções podem ter um impacto, ou melhor, podem ter o impacto desejado pelos Estados Unidos. Do ponto de vista dessas regiões separatistas, me parece que as sanções podem, inclusive, contribuir para que essas regiões se aproximem ainda mais da Rússia. Então, essas sanções podem contribuir para empurrar essas regiões separatistas para a esfera de influência russa, e aí essa iniciativa norte-americana pode acabar tendo uma consequência não esperada, ou pelo menos não desejada, pela diplomacia estadunidense. Certo. Muito obrigada, então, a Bárbara Mota, professora de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, que nos deu essa primeira aula de muitas que teremos ainda aqui no CNN Novo Dia sobre esse que é o assunto do dia no mundo. Muito obrigada, professora. Eu que agradeço. Um bom dia. Até a próxima.